Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quarta aula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos. Nós estamos estudando esse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a quarta lição, que data do dia 25 de julho de 2021, traz por título Elias e os profetas de Baal e de Azera, ou de Azera e de Baal. O nosso texto áureo está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. A nossa verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, que Ele é o único Deus digno de adoração. E a gente vai aprofundar isso aí mais para frente, que o Senhor é o único Deus digno de adoração. Mais adiante vou lhe passar alguns textos da palavra de Deus que confirmam essa verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 18, versos 22, 23, 24, 26, 29, 30, 38, 39 e capítulo 19, do 8 ao 14, uma leitura bem extensa, mas eu te aconselho a fazer toda a leitura. Se possível, leia todo o capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, o capítulo 17 de 1 Reis, onde Elias entra no cenário bíblico. Então, se tiver um tempinho, leia todos esses textos, que por certo será bênção para a tua vida. O nosso objetivo geral é revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. Glória a Deus. Vamos à nossa introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. E eu quero te passar essa referência bíblica. Como sempre, eu quero te dizer que a aula não vai começar, ela já começou desde a saudação inicial. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo ao meu canal, um canal, por certo, de bênção para a tua vida. E eu já quero te aconselhar a pegar a tua Bíblia, a tua revista, um marca-texto e um bloco de notas, se possível, para tomar nota de todas as referências que a gente passa durante a lição. E você que está semanalmente comigo, é muito bom tê-lo por aqui mais uma vez. A primeira referência é sobre essa passagem do Monte da Transfiguração, que está em Mateus, capítulo 17, e eu quero destacar o verso 1, 2 e 3, que assim diz a palavra: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, dos 12, o trio que era mais íntimo de Jesus. E os conduziu em particular ao alto do monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram junto dele Moisés e Elias, e falaram com ele. Então olha aí a passagem bíblica que a nossa lição faz referência na introdução. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo o cristão, E perseverança é exatamente do que é feita a nossa carreira, Eu sempre digo que a carreira do cristão não é de velocidade. A nossa carreira não é de quem chega na frente, de quem chega primeiro. Desculpe. Mas a nossa carreira é de perseverança, A Bíblia diz: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então está aí. A nossa carreira é de perseverança. Glória a Deus. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo, E eu quero lembrar que Elias, com seus grandes feitos, com a sua respeitabilidade, ele também é conhecido como o leão dos
profetas, né? Está aí um profeta que marcou a sua geração e deixou um legado extenso e enorme para as demais gerações, chegando assim até os nossos dias. E está aí então um resumo da nossa introdução até agora, de uma forma prática e clara. E agora adentraremos aos nossos tópicos e subtópicos, e como sempre, eu quero resumi-los de forma prática, clara e bem objetiva juntamente contigo. Tópico 1, o desafio no Monte Carmelo. Tópico 1, o desafio no Monte Carmelo. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o zelo de Elias opôs diante de um confronto. Olha aí. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam. Então está aí, a falta de liderança de Acabe e dos que antecederam Acabe levou o povo a um estado de apostasia. E o que é apostatar? Apostatar é negar a fé. É diferente de alguém que está desviado, que alguém que está distanciado, porque alguém que se desvia, ele ainda crê em Deus, ele ainda acredita que Deus é o Salvador, mas alguém que apostatou, ele nega a fé. São duas circunstâncias diferentes. Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, este será Deus. Isso está lá em 1 Reis 18, 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Abre aspas. A pergunta é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o então. E o que é cochear entre dois pensamentos? Cochear é a mesma coisa que um coxo, né? Como é que é o coxo? O coxo, quando muda o passo com a direita, ele cocheia para a esquerda. Quando ele vai com a esquerda, ele cocheia, ele não tem firmeza nos seus passos. E assim estava o povo de Israel. Ele não tinha firmeza na sua posição, na sua certeza de fé, na sua convicção de que Deus, o Deus de Israel, era o Deus a ser adorado. Eles ficavam cocheando entre Baal e Deus, entre Baal e Deus. E o profeta vem agora fazendo um desafio. Olha, o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. Coisa linda é quando alguém se dispõe, né, a tomar uma posição diante de uma geração apóstata, de uma geração fria espiritualmente, e assim com uma posição mostrar que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Glória a Deus. Com isso avançamos ao subtópico 2. O problema de não saber quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos. E eu quero te lembrar aqui, irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, que idolatria não é apenas se prostrar diante de uma imagem de escultura, de um Deus estranho, mas idolatria é tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar de Deus. Tudo que no meu coração ocupar o lugar, o tempo que deveria ser de Deus, isso é uma idolatria na minha vida, porque eu estou substituindo o lugar e o tempo de Deus para fazer uma outra coisa que não tem a mesma causa e efeito, que seria eu estar ali diante de Deus, tirando um tempo para Deus, em consagração a Deus, em oração. Então, tudo aquilo que ocupa no meu coração, no teu coração, o tempo e o espaço que é de Deus, isso é uma idolatria na minha e na tua vida, e a gente deve tomar cuidado com isso. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem, né? Então eles podem ter aparência, né? Mas eles não passam então de uma invenção humana. Eu me lembro do texto de Isaías 46, que vai dizer, né,
que vai dizer: Bel está abatido, Nebo está encurvado, e os seus ídolos, né, os deuses do povo, são postos sobre animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseiras para os vossos animais que já estão cansados. Ou seja, eles tinham um Deus que tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha orelha, ouvido, mas não escutavam, tinham mãos que não apalpavam, tinham pés que não caminhavam, e os deuses deles precisavam ser carregados sobre carroças por animais. E Deus está falando: olha, isso são ídolos para as vossas vidas, porque o verdadeiro Deus de Israel é o Deus que sustenta vocês, é o Deus que carrega vocês, é o Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, que tem mão e apalpa, que tem pé e caminha. Oh glória! Esse é o nosso Deus, e ele sim deve ser adorado. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, então, avançamos ao subtópico 3, o desafio do fogo. O desafio do fogo. Elias tinha certeza que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e o seu amor, né? Por que isso? Porque o crente não anda por visão, o crente anda por fé, né? Então a gente não precisa estar a todo momento desafiando a Deus ou querendo interpelar a Deus. Não, a gente anda por fé. E aonde está isso, irmão? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: porque vivemos por fé e não pela visão, e não pelo que vemos. Então o crente anda pela fé. E a fé vem da onde, irmão? A Bíblia responde: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem eles deveriam adorar, né? Olha que coisa mais linda, né? Era Deus querendo mostrar para o povo que ele era o verdadeiro, o único, o original, né? Que deveria ser adorado. Com isso concluímos o tópico 1, vamos avançando ao tópico 2, e se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te peço, por gentileza, me ajude aqui no meu canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Tópico 2, a oração de Elias. A oração de Elias. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro dele os preparativos de Elias. Olha que coisa linda, né? Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. O que eu quero destacar e qual é a aplicação prática para a nossa vida nessa questão? A aplicação prática é que Elias, ele preparou, né? Preparou o quê? Ele preparou o altar, ele preparou a lenha, ele preparou o sacrifício, ele preparou uma valeta para ser derramada água. O que significa isso, irmão? Elias não pegou atalhos, não foi pelo caminho mais curto para servir a Deus. Há uma preparação. A gente precisa se preparar, a gente precisa se munir, a gente precisa estar preparado. E tem gente que quer pegar o atalho, que quer pegar o caminho mais curto, né? E está aí então uma prova, está aí então um exemplo de alguém que se preparou. E quando a gente se prepara, as coisas tendem a dar certo. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos
de Israel. Cavou uma valeta em volta do altar, colocou lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramassem 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e a valeta em sua volta. Olha aí, então a preparação, o cuidado do profeta para fazer tudo direito, tudo conforme Deus esperava que ele assim fizesse. Avançamos ao subtópico 2, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Oh glória! E quando a gente fala que basta a fé, eu me lembro do texto de João, capítulo 11, versículo 40, onde Jesus disse: e disse-lhe Jesus, se credes, verás a glória de Deus. E quem sabe eu estou falando para alguém que precisa por esses dias de uma resposta de Deus, quem sabe de uma porta aberta, quem sabe está num leito de enfermidade e precisa de uma cura divina. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: se credes, verás a glória de Deus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. Glória seja dada a Jesus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade de Deus, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha que coisa linda. Eu quero deixar duas referências bíblicas. Eu falei na introdução que eu daria algumas referências bíblicas acerca de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac ser o único e verdadeiro Deus. A primeira referência está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11, que diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E o segundo texto também está em Isaías, agora capítulo 45, versículo 5, que diz: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há outro Deus, eu sou o Senhor. Oh glória, olha que coisa linda, é Deus falando que ele é o Salvador, o único Salvador, que além dele, que fora dele não há outro Deus que a gente deve adorar, que deve ser exaltado e em quem devemos confiar. Aleluia! Subtópico 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Então está aí uma forma que Deus achou naquele momento de demonstrar ao povo que ele é o único e o verdadeiro Deus, aonde ele responde à oração de Elias com um fogo vindo do céu, e assim demonstrando ao povo de Israel que ele era o verdadeiro Deus. E o desejo de Deus sempre foi, é e sempre será que o seu povo o reconheça como único
e soberano Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o único e verdadeiro e soberano Deus a quem nós devemos adoração, exaltação, dar-lhe glória, render-lhe louvor e confiar nele, porque ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia! Com isso, então, concluímos o tópico 2 e vamos avançando ao tópico 3, resumindo sempre de uma forma clara. Está aí o resumo claro e objetivo do tópico 2. Agora avançamos então ao tópico 3. Elias em Horebe. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias, né? E está aí então, né, um exemplo de um grande homem de Deus, mas que devido a tantos embates, devido a tantas batalhas, devido a tantos conflitos, cansou. Quem sabe passou um período de desânimo. E por que Elias cansou? Porque Elias tem os pés de barro como nós, né? Ele é homem como nós somos homens. E um texto importante nesse momento é Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz: Elias, né? Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele é homem como nós, né? Ele não é um super-homem, até porque, irmã, na obra de Deus e na vida real não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Na vida real existe pessoas feitas de carne e osso, que estão sujeitos ao cansaço, que estão sujeitos a aflições, que estão sujeitos a doenças, que estão sujeitos a desânimo. Mas tudo isso, a gente buscando a Deus acha força, acha refúgio, acha escape. Paulo vai dizer: quando sou fraco, estou forte. Por quê? Porque quando a fraqueza me abater, então vem a força de Deus sobre a minha vida. Então eu estou forte porque Deus está comigo. Aleluia! E eu quero te dizer que assim como Elias, né, esteve um período desanimado, um período cansado, fadigado, todavia, irmão, é normal ter períodos de desânimo na nossa vida. E o que não é normal? O que não é normal é viver uma vida de desânimo, ter momentos de desânimo, ter momentos de cansaço. Isso é normal. A gente é ser humano, é carne, é osso, é pó. O que não pode é a gente viver uma vida todinha desanimado, cansado, desestimulado, sem ter força para fazer a obra de Deus. Isso não é normal. Agora eu quero te dar um conselho: se você está cansado, se você está desanimado, irmão, não desista. Pare, descanse, ache força em Deus, ore a Deus, busque ao Senhor, que por certo Ele renovará as tuas forças, e você vai ver que longa e extensa ainda é a tua caminhada. Aleluia! Continuando ainda no subtópico 1, isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais, né? Então aquele que ele ascende na obra, ele pode retroceder, né? Porque somos vasos de barro. Mas eu quero deixar um conselho da parte de Deus para a tua vida, e é um texto bíblico, está em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10, que diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo, quem o levantará? Então, irmão e irmã, sempre é bom termos do nosso lado homens de Deus, mulheres de Deus, em quem a gente pode confiar, em quem a gente pode
se aconselhar, em quem a gente pode contar as nossas fraquezas, saber que receberemos oração, força, conselho e um intercessor. Glória a Deus! Melhor é serem dois do que um apenas. Com isso concluímos então o subtópico 1 do tópico 3. Avançamos ao subtópico 2, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento autopiedoso, de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. O que é isso? É um temperamento melancólico, pessoas melancólicas têm uma tendência a esse tipo de comportamento, Então Elias ali, um leão, o leão dos profetas, já tinha feito tantas coisas, mas por um momento de fraqueza, quem sabe um momento aonde se sentiu acuado, pediu em seu ânimo a morte, mas por certo ele não desejava de fato morrer, e a gente vê isso com o prosseguimento do texto. Abordaremos isso nas próximas lições. Eu quero te convidar, você ainda que não assistiu a lição 1, a lição 2, a lição 3, estão todas aqui no meu canal, agrupadas numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua procura, para você assim poder assistir as aulas que ainda não assistiu. E eu quero te lembrar que eu também ministro aqui no canal toda semana a lição dos jovens, e por muito eu te convido, vem assistir a lição dos jovens, estão muito boas nesse trimestre. Eu tenho certeza que Deus também falará com você através da lição dos jovens. Subtópico 3 do tópico 3, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar, E o que é isso, irmão? É Deus fortalecendo o seu profeta, é Deus fortalecendo o seu filho. Deus mostrou a Elias que ainda contava com ele e ainda tinha muita coisa para Elias realizar em prol da obra de Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui, quem sabe eu falo para alguém que está cansado, alguém que está fadigado, alguém que está querendo largar o chamado, quem sabe tu está querendo largar o teu cargo na igreja, onde Deus lhe confiou em tua mão, porque tu está dizendo, estou cansado, estou desanimado, estou fadigado, mas eu abro um parêntese para te dizer, tem resposta de Deus para tua vida, tem alimento de Deus para tua vida. Se você está cansado, coma pão, palavra, beba água, busque no Espírito força, porque longa e extensa é a tua caminhada. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai morrer, porque Deus te ajudará, te fortalecerá, e você tem muita obra para realizar para Deus ainda. Oh glória, você pode levantar a sua mão aonde você está e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Deus nos dará força e nós não desistiremos, seremos como Paulo e falaremos, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo foi apedrejado, mas no final da carreira ele falou, o combate é bom. Mas Paulo, você sofreu naufrágio, mas o combate é bom. Paulo, você foi dado como morto, mas o combate é bom. Paulo, você recebeu 3 vezes 40 chibatadas menos uma, mas o combate é bom. Paulo, você foi preso, mas o combate é bom. Paulo, você foi caluniado, você foi largado por seus companheiros, mas o combate é bom. Aleluia! Não desista, não regrida, não largue a fé. Por quê? Porque o combate
é bom. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, então, concluímos a quarta lição do terceiro trimestre de 2021 na classe dos adultos. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e, se possível, compartilhe essa videoaula nas tuas redes sociais, no teu Facebook, nos teus grupos de WhatsApp para ajudar na divulgação do nosso canal. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem alguns links e eu quero destacar 3 links. O primeiro, um grupo no Telegram da EBD, onde eu disponibilizo toda a aula em PDF, com os textos que eu uso, as ponderações que eu faço, as minhas anotações, está tudo disponibilizado. Entra para o grupo da EBD do Telegram e você terá acesso de forma fácil e gratuita ao material. O segundo grupo também no Telegram, o grupo do Apocalipse Descomplicado. Eu criei um grupo para falar acerca do livro de Apocalipse. Você que gosta desse assunto, entre para o grupo que você terá acesso a material bíblico e teológico. E o terceiro link que eu quero destacar é o do meu Instagram. Clica no link, você será redirecionado ao perfil do meu Instagram. Me segue no Instagram e me seguindo no Instagram, entrando nos 2 grupos do Telegram, você terá acesso a todo o material bíblico e teológico que eu disponibilizo na internet de forma gratuita. Irmão, irmã, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.